Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos fazer uma questão mista. Sim, uma questão mista. É uma questão que envolve química e envolve física, tá? Estou falando da questão número 127 do caderno amarelo do ano de 2021, tá? Então, pegue seu material de estudos e vamos para a questão. E aqui estamos nós com a questão. É uma questão de física com química, né? Então, uma questão de físico-química, né? Mais especificamente, eletroquímica, tá? A questão diz o seguinte: é possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório, no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Então nós temos aqui um sistema elétrico, né? Nós temos aqui um circuito elétrico. Temos aqui justamente as soluções aquosas, né? Você tem uma tira de cobre, outra você tem uma tira de zinco, né? E isso aqui tudo está conectado entre si. Você tem a solução aquosa de sulfato de sódio, né? Sulfeto de sódio, uma coisa assim. Minha química não é lá essas coisas, tá, gente? E aí aqui você tem as soluções com cobre e zinco, tá? Conectado nesse circuito você tem aqui um cronômetro e você tem um voltímetro. Tá marcando 2.2 volts. É uma voltagem até que interessante, né? Esse sistema. Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é... Bom, vamos lá. Tá saindo aqui no canal uma série de vídeos falando sobre circuitos elétricos, tá? Explicando circuitos elétricos. No primeiro vídeo eu expliquei assim o aparato geral, como é que funciona os circuitos elétricos, quais são os principais componentes que nós utilizamos no circuito elétrico, né? Que são as resistências, as baterias, os capacitores, as bobinas e tudo mais, tá? Os outros vídeos estão saindo aos poucos. Você está assistindo esse vídeo um pouco mais adiantado, então possivelmente já deve ter saído todos os vídeos, mas no momento que eu tô gravando, só saiu um dos vídeos, tá? O segundo vídeo ainda está para sair exatamente nesse dia, inclusive, que saiu esse vídeo agora, tá? Então, a gente tem que analisar aqui na forma de um circuito elétrico. Então a gente tem que lembrar como funciona um circuito elétrico. Um circuito elétrico ele vai funcionar justamente quando você conecta uma bateria, né, ou seja, um gerador de corrente elétrica, utilizando uma diferença de potencial, você gera um fluxo de corrente, um fluxo de carga, né? Então, basicamente, você tem uma bateria, você tem uma fonte, essa fonte gera uma diferença de potencial, né? Ela está conectada, por algum caminho, no caso, fios, né? E esses fios vai passar uma corrente elétrica. Você vai ter um fluxo ali. Tá, beleza. Então, se a gente está falando que isso aqui é um circuito, isso aqui tudo é um circuito, isso significa que tem que ter uma bateria aqui. Então, aonde está a bateria nesse circuito? Bom, é o voltímetro? Não, não faz sentido ser o voltímetro, né? O voltímetro está ali para determinar a diferença de potencial. É o cronômetro? Não. O cronômetro, ele tá ali para ser o objeto a ser ligado, né? Ele tá ali funcionando não como uma bateria. Então, só pode ser as duas soluções. Então, essas duas soluções aqui representam justamente uma bateria. Ou, no caso aqui, duas baterias, tá? Na verdade, o que você tem aqui é esse primeiro sistema aqui corresponde a uma bateria, e você tem esse segundo sistema que corresponde a uma segunda bateria, tá? Então, você tem aqui duas baterias. E você perceba o seguinte, tem um fio aqui, ó, conectando essas duas baterias. E esse fio, se você parar para notar, ele não está conectado zinco com zinco, não, é zinco com cobre, né?
que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Como se você tivesse esse papel umedecido aqui, funcionasse como se fosse um fio, né? Então, o que você vai ter aqui, na verdade, é duas baterias conectadas entre si, tá? Então, esse sisteminha aqui corresponde a duas baterias conectadas entre si. Então, beleza. Então, a gente tem que olhar as alternativas, aquelas que possuem duas baterias, tá? O símbolo de uma bateria corresponde a justamente a um traço longo e um traço curto, tá? Isso aqui que é o símbolo de uma bateria. Então a gente vai analisar quais são as alternativas que tem dois desses símbolos aqui, né? São os símbolos de bateria. Vamos lá. Letra A só tem um, né? Então não pode ser a letra A. Letra B tem dois, então pode ser a letra B. Letra C tem dois também, então pode ser a letra C. Então, ótimo, temos duas alternativas aqui possíveis. Letra D, perceba que você só tem um, então não pode ser a letra D. E a letra E, aqui você tem quatro, né? Quatro baterias conectadas, então também não pode ser a letra E, já que você precisava só de duas, né? Então a gente só fica entre a letra B e a letra C. Ótimo. Perceba que as duas são bem parecidas entre si, né? A letra B e a letra C são bem parecidas entre si. Mas existe uma diferença aqui sutil entre elas. Qual é a diferença sutil entre elas? Bom, vamos analisar o seguinte. Perceba que ambas possuem esse sisteminha aqui, ó. Tá? Elas possuem o mesmo sisteminha, a mesma composição, tá? Você tem uma resistência, que é justamente esse trequinho aqui, né? Essa serpentina aqui. Isso aqui representa justamente uma resistência, tá? E esse V aqui representa justamente o voltímetro. Ok. Isso aqui é até interessante porque deixa claro o seguinte: um voltímetro ele tem que ser ligado em um circuito elétrico na forma de uma conexão em paralelo. O que é uma conexão em paralelo? Uma conexão em paralelo é uma conexão ao qual recebe parte da corrente elétrica, tá? Ela não recebe a corrente elétrica total do sistema. Ele recebe apenas parte da corrente elétrica. Uma parte da corrente elétrica passa por ali, tá? Então, o que você tem aqui é exatamente isso, ó. Você tem aqui um nó, que a gente chama, tá? Que é um ponto aonde a corrente elétrica, ela se subdivide. Uma parte vai para cima, outra parte vai para o lado, tá? Isso aqui é dado justamente pela lei de Kirchhoff, né? A lei dos nós de Kirchhoff. Então, você tem aqui justamente um voltímetro ligado em paralelo. Isso nas duas alternativas, tanto na letra C quanto na letra B. Você tem a mesma situação. Então, o que a gente tem que atentar aqui, na verdade, é na posição das baterias. Quando nós analisamos o sistema, esse sistema aqui, eu chamei a atenção justamente para o fato de que o zinco estava conectado no cobre, não o zinco no zinco, né? Por quê? O que acontece? Na verdade, a bateria, quando você pega uma pilha, você tem um polo positivo e um polo negativo. Quando você tem uma solução aquosa que vai gerar o fluxo de corrente, né? Fluxo de cargas elétricas, essa solução vai funcionar como bateria, então você tem que ter também um polo positivo e um polo negativo. Porque se lembra, para você gerar corrente, você tem que ter diferença de potencial. Então o que você vai ter aqui é justamente um polo positivo e um polo negativo, né? Então, o que você vai ter aqui é justamente uma conexão entre o polo positivo de um com o polo negativo da outra. Tá, Sensei, mas o que isso vai me ajudar? Isso vai me ajudar o seguinte: se a gente analisa a posição das baterias, você pode perceber o seguinte. Por exemplo, aqui na letra C, você tem esse ladozinho menor conectado com um lado menor. Isso quer dizer que a gente está conectando polos iguais. É como se você estivesse conectando um polo negativo com um polo negativo. E isso não faz sentido do ponto de vista físico. Isso aqui não vai gerar uma diferença potencial maior.
né? Então você não está conectando essas duas baterias da forma que está sendo conectado aqui no esquema. Então, de cara, a gente já consegue perceber que a grande sacada era perceber que você estava conectando dois polos iguais aqui na letra C. E por isso a letra C não pode ser alternativa, então só pode ser a letra B de bola. E de fato, se a gente analisa aqui, olha só, você tem um polo conectando com o polo oposto. Isso quer dizer que a gente está conectando duas baterias em série. E é isso, essa foi a questão de hoje, espero que tenha te ajudado, espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um cantinho especial para você tirar dúvidas sobre essa e outras questões de física que surgirem ao longo dos seus estudos em preparação para o Enem, tá bom? O link vai estar na descrição aqui do vídeo. Também não se esqueça de compartilhar com os amigos, hein? Compartilhar é muito importante. Quanto mais gente acompanhar esse conteúdo, melhor. Nós temos uma série aqui, já tá bastante episódio, tá? Então é uma boa preparação realmente para o Enem, tá bom? Então fica a dica. Dito isso, tamo junto e em pé.